Uma coisa interessante sobre essa questão da liberdade de expressão, e é muito interessante isso, é a matéria que foi publicada pela revista The Economist, né, sobre o Alexandre de Moraes. O título da matéria é muito bom. Bom, primeiro queria explicar uma coisinha sobre essa revista, né? Acho que a maioria das pessoas não tem o hábito de ler o The Economist. The Economist é uma revista, uma publicação britânica, muito antiga, né? Histórica até, que é porta-voz do que os ingleses chamam de The City, quer dizer, o centro financeiro da Praça de Londres. E a revista ela é, logicamente, uma publicação do grande capital imperialista, né, mundial, uma das principais publicações. É porta-voz, né, dos interesses desse capital, mas ela tem uma característica que é a seguinte: ela tem um sentido de perfídia nas matérias que ela escreve que é muito fino e que eu acho que a maioria das pessoas, quando lê a matéria, não percebe essa perfídia, né? A perfídia consiste no seguinte: eles deixam claro, eles insinuam, né, que determinadas coisas que eles não querem falar abertamente, né, porque o papel da revista, logicamente, é defender um determinado interesse. Como eles não querem revelar coisas que vão contra a versão dos fatos que eles estão apresentando, eles, não obstante isso, eles apresentam essa versão de maneira, através de insinuações da maneira como eles escrevem a matéria. E ela é muito crítica também, em geral, da própria política, dos banqueiros, dos governos que eles apoiam e tudo mais, né? Então ela escreveu uma matéria sobre Alexandre de Moraes, o título é muito bom, né? O chapéu é democrata ou ditador, né? Eles não vão responder essa pergunta nem afirmativamente, nem negativamente, nem nada, né? Mas eles já estão indicando que eles acham que o Alexandre de Moraes é um ditador. Só que eles não vão falar abertamente isso, porque não é do interesse deles. E o título da matéria é O Juiz que queria governar a internet. Lembra um pouco o título de um romance do Kipling, né? O Homem que Queria Ser Rei. É muito parecido com esse. O Homem que Queria Ser Rei, né? Para quem não leu a história, termina mal para o Homem que Queria Ser Rei, né? E o título significa isso. Ele queria ser rei e se deu mal por querer ser rei. Então aqui tem uma insinuação de que o homem que queria governar a internet não vai se dar bem, na opinião da pessoa que escreveu, né? Eu vou ler uns textos que eu acho que é muito bom essa matéria aqui. Ele fala o seguinte: Alexandre de Moraes divide as opiniões. Elon Musk chama o juiz da Suprema Corte Brasileira de Darth Vader, por conta da sua capa negra e da sua careca, tá? E alega que ele é um ditador tirânico que se disfarça de juiz. Outros têm uma visão mais afetuosa, né?
para pessoas que fazem campanha para conseguir restrições na fala digital, o senhor Moraes é um superstar. Para os seus fãs no Brasil, ele é apenas Xandão, Big Alex. Aí veja a perfídia. Só no Brasil, né? Que como é que se diz? Atribui, né, extremo poder à Suprema Corte. Um juiz poderia ter ser colocado em tal evidência. Veja a perfídia. Só no Brasil. Né? Em nenhum outro país do mundo você ia ter um juiz que fosse o superstar do país. Por quê? Porque isso daqui é um absurdo. Ele sabe que é um absurdo, a pessoa que escreveu. Ele não está indo para cima da pessoa, mas ele já ensinou que é assim, só no Brasil. Como guardiãos da prolixa Constituição brasileira, que cobre tudo, desde atendimento médico a salários, os juízes do STF frequentemente tomam decisões em matérias que, na maioria dos lugares, a gente poderia dizer até em todos os outros lugares do planeta Terra, né? Aqui tem outra insinuação maldosa, né? São atribuição de pessoas eleitas. Né? Em função, tá, da cascata de processos que isso cria, o STF permite aos juízes tomarem decisões de grandes consequências, de grande importância individualmente, não esperando para a reunião do total dos juízes. Isso daqui que vocês estão lendo pareceria, sim, uma descrição amena, né? Mas ele já falou que só no Brasil que um juiz podia ter essa situação, que é uma anomalia. Né? Porque juiz, vamos explicar, né, que juiz é o seguinte, o juiz tem que ser uma pessoa sem nenhum destaque. Ele não toma partido, ele não tem causas, ele não tem política. Né? Ele está lá, as pessoas apresentam os fatos e ele julga, ponto final. Claro que tem muito juiz, inclusive fora do Brasil, que quer ser mais do que isso. Mas como a gente vê aqui, é só no Brasil que o juiz, não é, vai ser, como ele falou, um superstar. Por que o juiz seria um superstar? Se a função dele é analisar as provas. É porque ele, na realidade, não é um juiz. Daí ele fala que das decisões individuais, né? Ele fala assim: esta situação dá ao juiz uma enorme visibilidade e um ar de celebridade. As decisões são transmitidas ao vivo. A Suprema Corte mantém uma animada conta no TikTok. Tudo isso, né, as pessoas que lêem, eu imagino, né, a burguesia que lê isso aqui deve morrer de dar risada, né, com essa loucura do STF. Ainda assim, nenhum outro juiz do STF tem um perfil público comparado àquele do senhor Moraes. Ele fala do Bolsonaro, né? Daí ele fala o seguinte, veja que interessante.
As suas investigações sobre o senhor Bolsonaro e como é que se diz? Investigação seria também, mas eu uso outra palavra, relacionada que ele leva adiante sobre a desinformação online, significa que o senhor Moraes rivaliza com os juízes da Suprema Corte norte-americana pelo título de o juiz mais poderoso do mundo. Ele fala, ele foi indicado para o STF em 2017, enquanto servia como ministro da Justiça no governo de centro-direita, nós diríamos de direita, né, de Michel Temer. Como promotor público, ganhou a reputação de ser implacável. Mas ele também é simpático. Perguntado sobre o senhor Musk e as suas ameaças, ele concede que ele é um homem de negócios brilhante e acrescenta, não perco um minuto da minha vida pensando sobre ele. O que o senhor Moraes pensa é sobre o discurso online sem regulamentação. Daí fala que ele começou em 2018, que não é verdade, foi em 2021. Fala um pouco dos processos, né, dele. Ele fala assim, o inquérito das fake news contra o Bolsonaro foi colocado para analisar conteúdo online que afeta a honra e a segurança da Suprema Corte, seus membros e suas famílias. O senhor Moraes foi colocado, foi encarregado desse processo, passando por cima do sistema de sorteio, que é a norma para tais indicações. Desde então, ele suspendeu centenas de contas de redes sociais, entre as quais a gente poderia acrescentar que ele suspendeu uma boa dúzia de contas do PCO, que, segundo a matéria, seriam pró-Bolsonaro, né? Nossa, não. O inquérito das fake news é sigiloso, de modo que o número total de contas que foram suspensas é desconhecido. As plataformas normalmente recebem meras horas para colocar em prática as ordens da corte. E os usuários frequentemente nem são notificados de que os seus perfis foram bloqueados. Em 2024 ele bloqueou o X. Você vê que a maneira como ele conta a história toda mostra que isso daqui é uma coisa profundamente antidemocrática. Ele simplesmente não critica, mas ele vai contando a história, né? Aí ele fala que o Alexandre Moraes, ele fala, nós poderíamos esperar que um juiz que tivesse um tal confronto com o trumpismo fosse de esquerda. Mas o senhor Moraes denomina a si mesmo como liberal clássico e defende o governo republicano e um papel limitado para o Estado na economia. Ele só trabalhou para políticos de centro e direita. Segundo ele, a virtude está no meio. Os esquerdistas brasileiros estavam furiosos quando ele foi indicado para o STF, porque ele favorece a privatização de empresas estatais, a legalização do trabalho precário, bem como o uso da força para reprimir protestos. Então que o cara conta toda a podridão, né?
Aí ele fala o seguinte, que ele recebe ameaças e tal, né? E aí cita ele. As pessoas estão começando a se dar conta de que não há muito sentido em me ameaçar. Elas apenas estão perdendo tempo ou irão para a cadeia. Ele sorri, indicando os seus instintos draconianos. O senhor Moraes recebe grande poder pela lei brasileira. Como qualquer democracia, o Brasil coloca limites na liberdade de expressão, mas faz isso de uma maneira tão ampla e impõe esses limites de maneira extremamente dura. Qualquer, aspas, discriminação ou preconceito baseado em raça, gênero, orientação sexual, religião ou condição física ou social é proibido. As penas por calúnia, difamação e injúria são altas se esses insultos são dirigidos contra autoridades públicas. Ainda assim, né, mesmo pelos padrões brasileiros, o gosto com que o senhor Moraes leva adiante o seu mandato, que se espalha por todos os lados, tem sido alarmante. Veja a caracterização da revista. Quer dizer, o Brasil é uma ditadura. Você não pode criticar nem as autoridades públicas. Ainda assim, ainda nessa ditadura, o Alexandre de Moraes vai muito além do que é a ditadura que existe no Brasil. Ele fala, o inquérito das fake news, que deveria durar apenas 9 meses, está continuando 6 anos depois. E agora cobre ataques contra as instituições democráticas brasileiras. Alguns dos alvos agiram fora da lei. Né? Aí eu cito um caso aqui besta. Mas o senhor Moraes tem algumas vezes ido muito além do que ele deveria. Em maio de 2019, forçou uma publicação de notícias a remover um artigo que mostrava vínculos potenciais entre um juiz do STF e um empresário que havia sido condenado por tentativa de corrupção, de propina, né? O protesto público forçou a reverter a ordem. Em agosto de 2002, depois que um jornal publicou as mensagens privadas, né, de alguns homens de negócio bolsonaristas, o senhor Moraes mandou a polícia entrar nas suas casas, bloqueou suas contas de banco e fechou as suas páginas nas redes sociais. Questionado a respeito desses casos, o senhor Moraes disse que ele mudou de opinião depois de receber mais informação. Ele insiste que está apenas aplicando a lei. Por causa da polarização ideológica que existe hoje no Brasil, algumas pessoas não se dão conta que as minhas decisões são técnicas, não políticas. Olha só. Né? Mesmo assim, né, as suas decisões indicam, inclusive, capricho pessoal. Em julho de 2023, uma família bolsonarista assediou o senhor Moraes no aeroporto em Roma e
teria dado um tapa no seu filho. A família foi investigada por calúnia e a sua casa foi invadida pela polícia. As acusações foram suspensas depois que a família pediu desculpas a Moraes. Ele fala, o senhor Moraes diz que o Brasil está na vanguarda quando se trata de domesticar as redes sociais. Ele critica os políticos e empresários norte-americanos que se escondem de trás da falsa ideia de que a liberdade de expressão não tem limites, de modo a manter um modelo de negócios que gera muito direito, muito dinheiro. Isso é o Alexandre de Moraes falando. Um novo populismo digital emergiu, Alexandre de Moraes falando também, liderado pela extrema-direita. E eles exploram algo que Goebbels costumava dizer sobre a era do nazismo. Uma mentira contada 1000 vezes se transforma numa verdade. Ele acredita que, se as redes sociais não forem colocadas em xeque, você terá uma ditadura aqui, uma ditadura ali, extremismo e o retorno do fascismo. Freedom House, um think tank de Washington, classifica o Brasil como swing state, porque é uma de algumas poucas grandes democracias que ainda não adotaram medidas legislativas para regulamentar a internet, deixando esse trabalho para os juízes. Aqui, o que ele está dizendo é o seguinte, que ele não está falando dos Estados Unidos, quando ele não tem essa regulamentação. Ele está falando de países que seriam como a China, a Rússia, que proibiram redes sociais e tal. Daí ele conclui a matéria dizendo o seguinte: o senhor Bolsonaro pode ir para a prisão este ano. O seu julgamento logo começará. Se ele é preso, a tolerância dos brasileiros com Moraes, com a mão pesada de Moraes, pode desaparecer. Eu me preocupo com pessoas que têm um viés autoritário, diz um destacado intelectual de esquerda, referindo-se às decisões de punho de ferro de Moraes. Quando a roda volta e um juiz dominador com diferentes visões sentarem no todo-poderoso STF, eu poderia ser mandado para a cadeia. Então, você vê que isso aqui é o retrato do que está acontecendo no Brasil, né? Ele não ataca. Você vê que a matéria é assim, como se ele estivesse descrevendo a situação. Na verdade, não é isso que ele está fazendo. O que ele está mostrando é que isso aqui é uma ditadura total. Eu imagino que um cidadão nos Estados Unidos lê isso aqui e fala, nossa senhora, como é possível uma coisa dessa? Né? É a situação que nós estamos vivendo no Brasil. Né? A matéria é uma advertência. Né? Há outras matérias do The Economist sobre esse caso do Alexandre de Moraes também. Né? Uma outra matéria fala que o STF está em julgamento. Também aqui a matéria também ela é pérfida. O chapéu da matéria é o domínio da lei. Né?
Quer dizer, significa não tem domínio da lei, nada. A Suprema Corte do Brasil está em julgamento. Como um juiz superstar ilumina uma excessiva concentração de poder. Nessa matéria, que é mais parecida com a outra, mas que é mais, dá uma opinião mais clara, eles falam o seguinte: o que fazer? Parte da resposta é que a Suprema Corte brasileira exercite um pouco de contenção, de moderação, para restituir a sua imagem de imparcialidade. Ela deveria reunir toda a bancada de juízes no processo de Bolsonaro, incluindo os 2 juízes que o ex-presidente indicou. Juízes individuais deveriam evitar tomar decisões monocráticas, especialmente em questões políticas sensíveis. E uma vez que o julgamento de Bolsonaro, ele fala julgamento contra Bolsonaro, tenha terminado, o Congresso brasileiro deveria retirar de Moraes o trabalho de vigiar as redes sociais. Os brasileiros perderam fé em 2 dos 3 ramos do governo. É essencial para evitar uma crise total de confiança. É essencial evitar uma crise total de confiança no terceiro, quer dizer, no judiciário. Então, segundo o imperialismo, é o seguinte: a coisa foi feita de uma maneira tão drástica, é uma ditadura tão escancarada, que nós temos uma crise. O que é demais, né, é óbvio. Não é que eles estão falando que vai acontecer uma crise. Nós já estamos com uma crise. Porque o caso, né, do julgamento do pessoal do dia 8 de janeiro já explodiu na cara do STF do Alexandre de Moraes. Né? Os bolsonaristas fizeram uma campanha com a figura da cabeleireira, da mulher do batom, e essa campanha foi totalmente vitoriosa. Eu vi a tentativa de gente do PT de responder à campanha, que não tem impacto nenhum. Foi um fracasso. Ninguém concorda com isso. Inclusive, um sinal de que a coisa é feia é que não apareceu a famosa pesquisa de opinião para ver se o pessoal concorda com colocar uma cabeleireira que pichou uma estátua de batom 14 anos na cadeia por tentativa armada de golpe de Estado. Não sei se vocês repararam, mas não fizeram essa pesquisa de opinião. Porque mesmo no universo das pesquisas de opinião ultrafraudadas, isso aí eles não iam conseguir apresentar um resultado positivo. Eles certamente fizeram a pesquisa, e a pesquisa mostrou que é avassaladora a opinião contra isso.